Oi? Os objetivos deste curso são fortalecer o SUS, ajudar as equipes de atenção básica e demonstrar o tamanho da importância do agente comunitário de saúde no programa da Hanseníase. Então, venha assistir essa segunda aula, curso de capacitação em Hanseníase para agentes comunitários de saúde, parte 2. O que foi abordado na parte um? Se você não assistiu, não deixe de assistir a primeira parte deste curso, que está fantástica. Na primeira parte, na aula anterior, eu falei sobre equívocos atuais. Muitas pessoas acreditam que a hanseníase é coisa do passado, que ela está erradicada. Isso é falso. A hanseníase ainda impera como um grave problema de saúde pública no Brasil. Muitos acham que a hanseníase é uma doença exclusiva de pele. Falso, a hanseníase é uma doença primariamente neurológica. Muitos acham que não é importante avaliar os nervos na hanseníase. Falso, é importantíssimo saber avaliar, palpar e testar os nervos periféricos. Muitos acham que é dispensável fazer os testes clínicos, não é preciso avaliar as desautonomias, o teste do suor, o teste da estamina. Falso, eu demonstro a importância disso na aula anterior. E muito mais conceitos equivocados eu abordo na aula. Então assiste a primeira aula. Definição, eu falei o que é a hanseníase, dei os critérios diagnósticos, falei um pouquinho sobre o estigma da doença, o medo, o preconceito que é carregado do passado até os dias atuais, e isso tudo, infelizmente, sustentado por falta de conhecimento. Com informação, a gente quebra esse estigma. Falei sobre a epidemiologia, eu demonstrei os dados atuais da hanseníase, mostrei que a realidade da doença é muito diferente do que é divulgado. Os dados divulgados pelo Ministério são baseados em notificações. O problema aqui não está no Ministério. A questão não é a falta de notificação, mas sim a falta de capacidade em diagnosticar a hanseníase, principalmente precocemente. E com isso, muitos pacientes têm a doença e não estão com diagnóstico e tratamentos corretos. Falei das atribuições dos agentes comunitários de saúde. Você que é agente comunitário de saúde precisa saber todas as suas atribuições para entender o tamanho do seu valor. Você é muito importante, não só para a hanseníase, mas para toda a estrutura da atenção básica. Você é um pilar fundamental no SUS, na atenção básica, para o cuidado da saúde de toda a população. Falei sobre os aspectos éticos, o que o ACS tem que ter atenção em específico em relação à hanseníase. Falei sobre a transmissão da hanseníase, mostrei o que é, eu fiz a apresentação do QSH, ou Questionário de Suspeição de Hanseníase, uma ferramenta valiosíssima no programa da atenção básica, que foi um dos resultados do meu doutorado. Abordei os sintomas neurológicos da hanseníase e falei sobre os sinais dermatológicos. Tudo isso está na aula 1 do curso. Vamos começar agora a aula 2. E para falar sobre essa aula 2, eu trouxe aqui uma experiência exitosa em hanseníase. Eu vou falar da minha experiência no município de Jardinópolis, uma ação que eu organizei em Jardinópolis. Eu começo a falar quando eu voltei para Ribeirão Preto e fui trabalhar em Jardinópolis. Eu trabalhava no pronto-socorro como médico clínico, tá atendendo urgência e emergência. E me chamou a atenção, eu ia para Jardinópolis uma, duas vezes por semana fazer plantão como clínico. Já era dermatologista, mas fazia plantão de urgência e emergência, porque eu ainda não estava com o meu consultório, estava entrando na minha pós-graduação, no doutorado. E o que me chamou a atenção é que todo plantão, praticamente todo plantão que eu ia para Jardinópolis, eu diagnosticava um caso de hanseníase. Um caso por plantão, a cada dois plantões, um caso. E com isso, eu fechei Jardinópolis, o segundo semestre, com um número muito grande de casos de hanseníase diagnosticados no pronto-socorro. E isso me chamou a atenção, me despertou o interesse, a curiosidade, e eu fui fazer o levantamento do número de casos de hanseníase em Jardinópolis no período anterior à minha estadia lá, né, a minha entrada no pronto-socorro. De 2005 a 2014, houve 11 casos novos diagnosticados em Jardinópolis. E no primeiro semestre de 2015, eu comecei a trabalhar no pronto-socorro no segundo semestre. No primeiro semestre de 2015, nenhum caso. A prevalência de 2014, né, o número de casos de hanseníase para cada 10 mil habitantes era de 0,73. E aí, o que aconteceu em 2015? Eu comecei a trabalhar no segundo semestre no pronto-socorro. E eu fiz
12 diagnósticos de hanseníase no pronto-socorro. Ou seja, eu fiz mais diagnósticos atendendo urgência e emergência. E olha só, pacientes que eu me procurar com dor de barriga, dor de garganta, dor de cabeça, crise hipertensiva, casos rotineiros do pronto-socorro e de forma fortuita, com atenção na história e com critério no exame clínico, eu fiz vários diagnósticos de hanseníase. E eu diagnostiquei mais hanseníase do que a série histórica dos 10 anos anteriores. Com isso, foi levado uma carreta para Jardinópolis. A gente fez uma nova ação de busca ativa no município de Jardinópolis. Em 2 dias de atendimento voluntário da população, de atendimento por demanda espontânea, outros 8 casos novos foram diagnosticados. E dos comunicantes desses pacientes, ainda em 2015, mais 4 casos diagnosticados. Ou seja, o segundo semestre de 2015 teve 24 diagnósticos de hanseníase, muito mais do que o dobro da série histórica dos 10 anos anteriores. E Jardinópolis fechou o ano de 2015 com uma prevalência de 4,4. Olha só o tanto que aumentou a prevalência dos casos de hanseníase em Jardinópolis. E o que chamou a atenção, 75%, 2/3 dos pacientes diagnosticados, perdão, 3/4 dos pacientes diagnosticados tinham grau de incapacidade, ou seja, pacientes com diagnósticos tardios. E aqui está uma tela que eu apresento vários dos casos. Um paciente com uma mancha hipocrômica no dorso, com perda de sensibilidade dolorosa. Um paciente com uma mancha hipocrômica que não é nevoacrômica, que não era sinal de nascença, com perda de sensibilidade no pescoço. Um paciente com espessamento do nervo fibular superficial, paciente com perda de sensibilidade numa mancha na face posterior da perna. Olha só esse paciente com essa mancha hipocrômica enorme com rarefação de pelo. Esse outro paciente com uma mancha hipocrômica no joelho direito com rarefação de pelo e totalmente anestésica. Um paciente com uma área de alopecia no abdômen, tinha uma cãibra na barriga direto, também ele tinha cãibra na barriga, e eu fiz o teste da histamina, tinha diminuição da resposta da histamina. Essa outra era uma menina de 14 anos com uma mancha hipocrômica que vinha crescendo, estava usando há 2 anos remédio para micose e não melhorava. Todos esses casos foram diagnosticados com hanseníase no pronto-socorro. Este outro paciente, esse paciente aqui, olha só, dia 14 de dezembro de 2015. Isso aqui foi eu mandei para o meu orientador de doutorado, porque ele falava, Fred, não é possível que você está diagnosticando tantos casos de hanseníase aí em Jardinópolis. E eu, de plantão, um paciente que chegou com dor no pé, com muita dor no pé, no plantão, ele tinha uma úlcera que não cicatrizava, e ele procurou o pronto-socorro porque essa úlcera estava dolorida. E veja só a quantidade de rancenomas que esse paciente apresentava. E este paciente, ele tinha rancenoma até na pálpebra, ele tinha rancenoma na testa, ele tinha nódulos, tubérculos totalmente anestésicos, com uma infiltração grande. Eu mostrei esse daqui, o anterior que foi de dezembro, mas olha só, em novembro teve esse outro caso muito emblemático. Esse paciente de 46 anos que chegou na urgência emergência e um colega que estava de plantão me ligou, Fred, esse paciente tem 46 anos, começou com febre, começou ontem com essas lesões, o que que você acha? Eu estava numa aula do meu doutorado e falei para ele, olha, colega, talvez seja uma vasculite, mas não tá. Eu te ligo no final da manhã que eu tô aqui no meio de uma aula. Isso aqui eu respondi pro WhatsApp. E ele não sei o que fazer. Eu falei, ó, estou numa aula, daqui a pouco te escrevo. E no final da minha aula eu entrei em contato com ele e falei, ô colega, esse paciente, o quadro dele parece mais uma vasculite, mas de uma perna só. Ele falou, eu achava que era uma erisipela. Eu falei, ó, erisipela não tem característica. Esse colega achou que era uma erisipela. Eu falei, talvez seja uma vasculite, mas vasculite numa perna só não é tão comum. Ele falou, não, Fred, está no corpo inteiro. E ele me mandou eu sair correndo de Ribeirão Preto da USP e fui lá para o pronto-socorro para atender esse paciente. E resumindo a história, era um paciente com hanseníase virchoviana com o fenômeno de Lúcio. Esse paciente, eu atendi ele em 2015. Esse paciente ele tinha feito biópsia de pele em 2012 e 2013 e a biópsia de pele tinha sido inconclusiva. Eu peguei a lâmina no laboratório, eu peguei o bloco de parafina no laboratório que ele fez a biópsia, levamos esse bloco para a USP de Ribeirão, a gente fez novos cortes, fez nova coloração
e tá observando esses pontinhos rosas aqui, roxos aqui no meio das lâminas, tanto de 2012 como de 2013, tudo isso são bacilos da Hanseníase, bactérias da Hanseníase, inclusive globias. Esse paciente tinha várias bactérias da Hanseníase na biópsia de 2012 e 2013 que o laboratório não tinha enxergado. E aí mostrando como está tendo uma perda de capacidade em diagnosticar Hanseníase não apenas na questão do clínico, mas também do laboratório. Este caso foi publicado, foi a nova biópsia com a quantidade de bacilos que esse paciente apresentava, né? Mostrando todos os achados do fenômeno de Lúcio. E veja só, eu mapeei os casos que eu diagnostiquei com Hanseníase no pronto-socorro. Tinha uma concentração numa região da cidade, mas em outros pontos da cidade também foram diagnosticados a Hanseníase. E aqui esse ponto foi o ponto onde ficou a carreta consultório na campanha que a gente fez no finalzinho do ano. Aqui está toda a população que foi avaliada. Eu marquei algumas escolas só para saber onde que eram as escolas e os postos de saúde, mas na carreta a gente avaliou uma população muito grande. Nós avaliamos várias, a equipe toda avaliou muita gente lá em Jardinópolis. E para mostrar que tinha população representando todas as áreas da cidade, quem procurou para atendimento na carreta. E aí o que chamou a atenção, olha só, essas estrelinhas vermelhas são os pacientes diagnosticados com Hanseníase. E aqui estão o setor censitário do município, que são as subdivisões que o município faz, e a gente tinha uma concentração grande aqui na região noroeste do município de Jardinópolis. E aí demonstrou a importância de fazer uma ação voltada para aquela área, mas também tinham casos de Hanseníase em outras áreas de Jardinópolis. E aqui, essas bolinhas amarelas são os pacientes com exame de sangue positivo para Hanseníase. Quanto maior a bolinha amarela, maior era a titulação do anti-PGL1. Então veja só que importante. Então, com essa ação de Jardinópolis, o que que acontece? Teve um alarmante número de casos de Hanseníase diagnosticados no pronto-socorro, casos avançados da doença, os dois virchovianos, um inclusive com um fenômeno de Lúcio. O diagnóstico tardio, 3 quartos, 75% tinham grau de incapacidade no momento do diagnóstico. A definição de áreas prioritárias pelo georreferenciamento, tornando evidente a necessidade dos profissionais da atenção básica de treinamento para diagnosticar a doença. E aí eu falo dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos agentes comunitários de saúde. E aí o que que eu fiz em Jardinópolis? Eu fui lá fazer treinamento de toda a equipe. Então a gente fez treinamento de vários profissionais, de todas as equipes da atenção básicas, incluindo os agentes de endemia, agentes comunitários, os médicos, os enfermeiros. E como que foi feito esse treinamento? Eu fiz o treinamento baseado no questionário de suspeição de Hanseníase. A gente fez esse treinamento abordando a importância dessa ferramenta, que é um questionário simples, um questionário com 14 perguntas que abordam os principais sinais e sintomas da doença. Dormência nas mãos e pés, formigamentos, áreas adormecidas, cãibras, sensação de picadas agulhadas, alfinetadas, manchas na pele, dor nos nervos. Estes são os principais sintomas neurológicos e os principais sinais dermatológicos da hanseníase. Quem responde alguma questão nesse questionário precisa ser avaliado com atenção. Não quer dizer que marcou aquela questão vai ter a doença, mas os pacientes que têm esses sinais ou esses sintomas precisam ser avaliados com mais atenção. E aí esse questionário ele revelou ele ter dois valores. Um valor de educação em saúde, porque ele revive os sinais e sintomas para a população, e ele também tem um valor de rastreio de casos novos, de busca de casos novos, porque as ações que foram feitas usando esse questionário tiveram um resultado muito maior. A gente conseguiu diagnosticar muitos mais casos de hanseníase a partir desse questionário. E quem que aplicava esse questionário? Você, agente comunitário de saúde. Os ACS, eles aplicavam durante as visitas. Aqui é uma foto da internet que eu peguei só para ilustrar, né? Mas os agentes comunitários de saúde, eles aplicavam nas visitas domiciliares o questionário. E o que que eu recomendo? Eu recomendo que esse questionário seja aplicado 1 a 2 vezes por ano. Vai na casa do paciente que você estiver visitando e pergunta para ele, aplica aquele questionário. E aquele paciente que tivesse questões assinaladas,
convide ele para ir no postinho de saúde, para o médico, para o enfermeiro da sua equipe avaliar aquele paciente criteriosamente. Então, essa aplicação, o ideal é ela ser feita pelo agente comunitário de saúde. E isso é muito importante, porque o ACS, que conhece bem a população, é ele que está sempre visitando a casa do paciente. E aí pergunte se está tudo bem, se tem formigamento, se tem dormência, e uma, duas vezes por ano, passe aplicando esse questionário. E aí, qual que foi o resultado da ação em Jardinópolis? A gente teve aquela primeira ação, eu trabalhando no pronto-socorro, teve aquela ação da carreta, demonstrou uma necessidade de fazer uma busca ativa na cidade. E aí, os agentes comunitários de saúde, veja só, aplicaram no município de Jardinópolis mais de 3.200 questionários. Desses 3.200, 32%, 1.054 questionários tinham marcações, ou uma ou mais marcações. 2.187 voltaram em branco. Desses questionários, 300 com questionário positivo, que eu falo QSH positivo, 300 foram avaliados. E 179 com QSH negativo foram avaliados. E aí foram diagnosticados casos de hanseníase a partir desses indivíduos. 20% com QSH marcado e 2% com QSH negativo. Ou seja, uma diferença estatística significativa. 15 diagnósticos para cada um diagnóstico. 15 diagnósticos de QSH marcado para cada um diagnóstico de QSH em branco. Ou seja, o QSH é uma ferramenta com grande poder em rastrear casos de hanseníase. E aqui estão as questões que esses pacientes marcaram, as que eles responderam. 346 marcaram que tinham dormência nas mãos e ou nos pés. 384 que apresentavam formigamentos. 379 manchas na pele. Eu estou aqui lendo aquelas questões que foram mais marcadas. 375 dor nos nervos. 276 tinham inchaço nas mãos ou nos pés. E aqui estão todas as outras questões que foram respondidas no questionário pela população de Jardinópolis, pelos 3.241 indivíduos que foram questionados, que receberam um questionário. E aqui o que, que eu fiz? Eu peguei essas perguntas nos pacientes com hanseníase, aqueles pacientes que foram diagnosticados com a hanseníase, quais que eram as questões que eles mais marcaram. E veja só, dos pacientes com hanseníase, 27 tinham dormências, 36 formigamentos, 11 tinham áreas adormecidas, 13 tinham sensação de picadas agulhadas, 39 deles tinham dor nos nervos. Essas questões que eu li aqui para você são sintomas neurológicos, ou seja, a importância dos sintomas de neuropatia pro diagnóstico de hanseníase. Esses aqui são apenas os pacientes que tinham hanseníase. E aqui o RR, que é o risco relativo, mostrando que esses pacientes com essas questões eles tinham um risco relativo de ter hanseníase muito grande. A chance de ter hanseníase aumentava bastante. E aí o que que eu fiz? Eu peguei essas questões mais marcadas e cruzei elas. Os pacientes que respondiam o formigamento com a dor no nervo, né, a Q2 com a Q7, olha só o risco relativo. Aumentou para 5,7. Ou seja, quando eu cruzava duas daquelas questões, a chance do meu paciente ter hanseníase aumentava ainda mais. Então, o que que significa essa tabelinha aqui? Ter essas questões marcadas indica um risco ainda muito maior de ter a hanseníase. E isso você que é agente comunitário de saúde precisa ter atenção, porque se o seu paciente tiver dor nos nervos e formigamento, a chance de ele ter hanseníase é 5 vezes maior. Então, esse paciente você precisa ficar de olho, você precisa levar ele para o posto de saúde, para o seu médico, para o médico da sua equipe, avaliar ele criteriosamente. E veja só alguns exemplos de pacientes que foram diagnosticados com hanseníase a partir da aplicação do questionário feita pelo agente comunitário de saúde. Você, agente comunitário de saúde, tem um valor inestimável na equipe da atenção básica. Esse paciente com uma mancha hipocrômica no cotovelo direito, que veja só, quando ele foi fazer o tratamento,
evoluiu com uma reação reversa. Aquela mancha ficou mais entumecida, acendeu e com descamação. Isso aqui é a reação tipo 1 da hanseníase, conforme ele começou o tratamento. Isso aqui é na ação que a gente fez. Paciente com manchas hipocrômicas peladas nos joelhos, mancha hipocrômica na lateral da perna com perda de sensibilidade. Esse paciente com essas placas eritêmato infiltradas anestésicas no dorso. Esse outro paciente que era uma criança de 6 anos, que há mais de um ano estava sendo tratada para micose e não melhorava. Esse outro paciente com uma perda de sensibilidade no cotovelo, a agulha está furando o cotovelo dele, ele não sente. Este outro paciente com manchas hipocrômicas nos braços, totalmente anestésicas. E o que foi interessante é o seguinte: os encaminhamentos de casos suspeitos de hanseníase pelos médicos, né, pelas equipes de estratégia da saúde, que não existia anteriormente, antes desse treinamento, antes da capacitação dos agentes comunitários de saúde de toda a equipe, aumentaram. Não tinha nenhum encaminhamento antes. Depois tiveram 13 encaminhamentos. Eu fiquei responsável na vigilância, eu era o médico que fazia o matriciamento, eu era o médico responsável pela vigilância no município, e eu recebi 13 encaminhamentos das equipes de atenção básica. E desses 13, 7 foram confirmados, como este paciente com essa mancha hipocrômica com rarefação de pelo e perda de sensibilidade, e essa outra senhora que tinha uma mancha hipocrômica com uma borda eritêmato infiltrada na lateral da perna. Mais um fato que merece destaque, né? Apesar desse treinamento, a capacitação dos profissionais não estava totalmente consolidada. Por quê? Alguns colegas ainda não tinham critério para encaminhar os pacientes, né? Não avaliava o paciente direito, mandava paciente com cicatriz na pele falando que aquilo era hanseníase, não avaliava teste de sensibilidade para os pacientes, simplesmente aquela questão do empurra, jogo do empurra, né? Deixa eu encaminhar para ver se o médico descobre o que que é. Encaminhamento, por exemplo, dessa paciente com essas sardas brancas, que são leucodermias de fotoexposição, encaminhando isso com suspeita de hanseníase. E aqui foi o segundo mapa feito a partir de todo esse treinamento dos agentes comunitários de saúde. As bolinhas verdes são os novos casos de hanseníase e aquelas bolinhas azuis, as esferas azuis, são os exames de sangue positivo para hanseníase. Quanto maior a bolinha azul, maior é o exame de sangue da hanseníase. E veja só, o que é legal desse mapa foi a demonstração da existência de casos de hanseníase em todo o município, da existência de indivíduos com anti-PGL1 alto, muito alto, em todo o município. Este caso, este mapa, demonstra a circulação da bactéria em todo o município de Jardinópolis e também a transmissão ativa em todo o município, pelo alto valor de anti-PGL1 mapeado em toda a cidade. Aqui, só para destacar uma rua de um dos bairros lá de Jardinópolis, mostrando que na mesma rua, vários casos de hanseníase e vários pacientes, várias pessoas com anti-PGL1 muito alto, mostrando a transmissão da doença. E aqui só para mostrar, em 2014 era uma prevalência de 0,7, em 2015 aumentou para 4,4, em 2016 saltou para 23, em 2017 foram menos campanhas, menos ações, o número de ações foi menor, mas mesmo assim ficou com uma prevalência muito alta. Em 2018 caiu um pouquinho, caiu para 2,8. Mas em 2019, que foi o último ano que eu fiquei em Jardinópolis, como é que ia estar? A gente não fez campanha de busca ativa em 2019, deixou só mesmo a questão do treinamento para ver como é que a equipe de saúde ia se comportar naquele ano. E olha só os casos que os agentes comunitários de saúde traziam para avaliação. Essa é uma paciente que foi diagnosticada com hanseníase em 2019. Este um outro paciente com lesões foveolares clássicas, lesões clássicas da hanseníase dimorfa. Veja só, infiltração com anestesia e manchas avermelhadas nos joelhos, nas coxas. Esse outro paciente com uma grande lesão de uma reação reversa na lateral do tronco. Esse outro paciente na coxa com uma perda de sensibilidade e com uma estesiometria dos pés com assimetria e focalidade. Essa outra paciente com umas lesões foveolares no dorso. Esse outro paciente com umas lesões foveolares, ou seja, o treinamento das equipes de atenção básica e a persistência
dos agentes comunitários de saúde aplicando o QSH na comunidade teve um grande valor na chegada desses casos, para diagnosticar esses casos mais precocemente. Aqui é um paciente com uma placa eritêmato infiltrada foveolar com perda de sensibilidade. Uma outra paciente também com áreas de infiltração, ictiose focal e perda de sensibilidade. E aqui foi um mapa, finalizando, esse mapa foi um dos mapas do meu doutorado, de um artigo que foi publicado de Jardinópolis. Aqui é onde que foi aplicado o QSH, quem respondeu o QSH, né, os 3.200 que responderam o QSH. Aqui são aqueles que tiveram QSH avaliado, ou seja, a gente abordou pessoas, indivíduos do município como um todo. A concentração, os casos de anti-PGL1, os 64 anti-PGL1 dos pacientes do grupo de Hanseníase, né, mostrando que tinha uma concentração maior na região noroeste da cidade, mas teve casos em todo o município. E aqui a mesma coisa, casos de Hanseníase diagnosticados em várias regiões do município de Jardinópolis e aquela rua que eu tinha mostrado anteriormente, dando mais destaque para ela aqui, com vários casos de Hanseníase e também vários indivíduos com anti-PGL1 muito alto, que deveriam ser monitorados, porque é muito possível que esses pacientes com exame de sangue positivo da Hanseníase desenvolvam a doença. E aqui, só para finalizar, uma série histórica de 2014 até 2018, e mostrando que Jardinópolis teve o dobro de casos de Hanseníase, comparando com Ribeirão Preto no ano de 2016. Ribeirão Preto vem com uma média de 50 a 60 casos. Jardinópolis, em 2016, chegou perto de 100 casos. Uma cidade com uma população 20 vezes menor de Ribeirão fez o dobro de diagnósticos, mostrando a importância de treinamento, a importância de capacitação, a importância do agente comunitário de saúde em toda essa estruturação do programa da Hanseníase. O questionário de suspeição de Hanseníase foi premiado pelo Ministério da Saúde em 2022 como uma experiência exitosa em Hanseníase. O Ministério lançou um livro e um documentário no YouTube e ele recomenda o questionário de suspeição de Hanseníase em várias ações de busca ativa pelo país inteiro. Aqui eu já tinha mostrado isso na aula anterior, né? Vários municípios de todo o país usando o QSH nas ações de treinamento de busca ativa de Hanseníase. E você, agente comunitário de saúde? Você tem um nobre trabalho de cuidar da saúde da população. Cada visita sua tem o poder de multiplicar a conscientização sobre a hanseníase. E isso fortalece o SUS, fortalece a atenção básica. Não esqueça, uma vez por ano, duas vezes por ano, aplique o QSH, aplique o questionário de suspeição nas suas visitas. Você pode levar isso num papelzinho, você pode simplesmente salvar isso no teu celular. Pergunte, o paciente tem aquelas questões, convide ele, leve ele para o médico da sua equipe, para o enfermeiro da sua equipe, avaliar esse paciente com atenção. Muito obrigado. Eu finalizo aqui com aquele desenho que eu gosto muito, que é o Dr. Fleb, que é o meu personagem, dando uma olhadinha aqui para o mapa do dado oficial da Hanseníase, que mostra uma curva que está caindo, mas isso baseado nas notificações. Agora, a realidade da Hanseníase, quem trabalha com a Hanseníase, quem participa dessas ações de busca ativa e leva a sério a Hanseníase, vê que o número real de casos é muito maior. A realidade epidemiológica da Hanseníase está muito distante daqueles dados oficiais ali. Por isso, a importância de ter atenção. Eu convido você a se inscrever em todas as minhas redes sociais e deixar aqui nos comentários quais foram as suas dúvidas, quais são as suas sugestões. E não esqueça, semana que vem vai ter uma nova aula do curso